Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco novamente sobre o processo do trabalho, falando hoje sobre audiência trabalhista. Sim, vamos conhecer um pouco sobre como funciona a audiência no processo do trabalho e conhecer então o seu procedimento, ver como é realizada essa audiência, especialmente no rito ordinário, ok? Que é o rito equivalente ao procedimento comum do processo civil, é o nosso rito ordinário na Justiça do Trabalho, que é aplicado para causas de valor superior a 40 salários mínimos, ok? Vamos lá então começar. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a audiência ser contínua no processo do trabalho. Veja que o artigo 849 diz que a audiência de julgamento será contínua, mas se não for possível por força maior, por motivo de força maior, concluída no mesmo dia, o juiz ou presidente vai marcar sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Bem, então essa é a regra por força de lei na Justiça do Trabalho. A audiência ela é contínua. Só que na prática, a gente vê em muitos fóruns trabalhistas os juízes fracionarem essa audiência em duas ou três partes. Então a audiência, por lei, ela é contínua, certo? Salvo aí no procedimento sumaríssimo, no qual a lei diz que a audiência será una, ok? Mas pela dicção legal, no rito ordinário, a audiência será contínua, só que na prática os juízes fracionam ela em duas ou três audiências. Muitas vezes eles fazem uma audiência de conciliação e depois uma outra audiência de instrução e julgamento. Em outros casos, os juízes fracionam em três: a primeira audiência de conciliação, a segunda de instrução e uma terceira de julgamento para a leitura da sentença, para cientificar as partes acerca do conteúdo, do teor da decisão. Ok? Então, por lei, o artigo 849 da CLT diz que ela é contínua, certo? Então há uma certa aí diferença do que está escrito na lei para o que muitas vezes ocorre na prática. Veja que não é sempre. Você vai encontrar juízos que fazem audiência realmente contínua e inicia e termina a audiência todo o procedimento da audiência que a gente vai estudar aqui hoje, numa sentada só, certo? Então, o artigo 813 vai falar um pouco sobre o local e o horário de realização das audiências. Veja que as audiências são realizadas em regra na sede do juiz ou tribunal. Elas são públicas, certo? A gente sabe que os atos processuais eles são públicos e a audiência é um ato processual, mas se o interesse social determinar que deva correr em sigilo, pode correr em sigilo. Mas a regra é que a audiência seja pública, assim como os atos processuais, que ela se realize na sede do juiz ou tribunal em dias úteis, previamente fixados. Só que a audiência ela vai se realizar entre as 8 e as 18 horas, de modo que ela não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente, certo? Então, quando houver matéria urgente, ela vai poder ultrapassar esse prazo, esse período de 5 horas. E a regra é que ela seja realizada em dias úteis, das 8 às 18 horas. E aí, o parágrafo primeiro vai falar que em casos especiais pode ser designado um outro local para a realização da audiência, que não a sede do juiz ou tribunal, mas aí vai precisar fixar um edital na sede do juízo com antecedência mínima de 24 horas para poder realizar essa audiência em outro local. Mas vai dizer, professor, mas o que é que chama atenção nesse artigo? Chama atenção o prazo, o período, né, de realização da audiência, de 8 às 18 horas, entre 8 e 18 horas. Por quê? Porque ela é um ato processual. Só que ela é um ato processual, vamos dizer assim, específico, ela é uma espécie de ato processual, a realização da audiência, certo? E dentro da audiência a gente vai ter um conjunto de outros atos processuais que serão praticados pelas partes. Fato é que a audiência deve ser realizada das 8 às 18 horas, mas os atos processuais não são realizados nesse mesmo horário. Por lei, o horário dos atos processuais ele é mais abrangente. Então, a audiência é uma espécie de ato processual, tem o seu horário,
mais restrito, das 8 às 18. Veja que esse confronto que a gente vai fazer entre o artigo 813 e o artigo 770 da CLT, que fala dos atos processuais, que são públicos, salvo quando o interesse social determinar o contrário, e realizam-se os atos processuais, em geral, nos dias úteis das 6 às 20 horas. Veja que é um horário mais extenso, mais abrangente, das 6 às 20 horas, os atos processuais em geral. Mas as audiências, elas são realizadas em dias úteis, previamente fixados, entre as 8 e 18 horas, ok? Lembrando que com relação aos atos processuais, que são realizados nos dias úteis das 6 às 20, das 6 às 20 horas, a gente encontra também a exceção no caso da penhora, que pode ser realizada em domingo ou feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Essa questão de falar de presidente é porque antes as juntas de conciliação e julgamento, que hoje se chamam varas do trabalho, elas tinham uma composição tripartite aí, antes da extinção da representação classista. Havia um juiz togado e 2 juízes classistas, que era o juiz presidente. Hoje, a gente só tem juízes, vamos dizer assim, juízes concursados, que são formados em direito, prestam concurso que é privativo de bacharel em direito, exige um tempo de prática jurídica, ao contrário aí do que se via antes, que a gente tinha, além desses juízes, tínhamos também os juízes classistas, que eram um representante dos empregados, outros representantes dos empregadores, e que participavam aí desse julgamento na Justiça do Trabalho, faziam parte da Junta de Conciliação e Julgamento. Hoje a Vara do Trabalho só tem o juiz togado, concursado, bacharel em Direito e, por isso, essa expressão aí, juiz ou presidente, na lei é uma remanescência dessa representação classista. Ora, e se aconteceu o atraso no início da audiência? Veja que a gente tem 2 hipóteses de motivação desse atraso. É porque a audiência anterior atrasou, então veja aí essa observação aqui no início do slide, certo? Aqui onde eu estou selecionando, que é a situação na qual o juiz está realizando a audiência no fórum, mas teve um atraso com relação à hora marcada, certo? Para o início de uma audiência. Diferentemente, é o caso que a gente vê aqui no artigo 7º da Lei 8.906, que é quando o juiz se atrasou para chegar no fórum, ou simplesmente não compareceu, seja por um motivo justificado ou não, isso aqui agora não importa. O que importa para a gente é que o juiz não compareceu no fórum. Esses casos são tratados de maneira diferente. Veja que existe uma regra geral do CPC, no artigo 362, então do processo comum, regra do processo comum, que diz que se houver atraso injustificado no início da audiência superior a 30 minutos com relação ao horário marcado, a audiência poderá ser adiada. Mas a Instrução Normativa número 39 de 2016, que fala sobre as normas do CPC, do novo CPC, que se aplicam ou não à Justiça do Trabalho, no seu artigo 2º, inciso 6º, diz que isso não se aplica à Justiça do Trabalho. O que isso quer dizer? Veja que, se as partes se atrasarem, não há qualquer previsão de tolerância para o atraso das partes no comparecimento à audiência. Mas se o juiz está lá no fórum e a audiência atrasou, aí não há qualquer adiamento de audiência na Justiça do Trabalho, certo? Mas foi superior a 30 minutos. Não se aplica na Justiça do Trabalho. Instrução Normativa 39 de 2016. Professor, e no caso do juiz não comparecer? Cheguei lá, minha audiência era a primeira da pauta, e o juiz não chegou ainda. E nisso passou um determinado tempo, e eu olhei o Estatuto da Advocacia e vi que no artigo 7º são direitos do advogado, né? O inciso 20 está lá dizendo que é o direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial. O que é o pregão? É aquela chamada que o juiz faz no microfone para que as partes, o juiz ou o servidor, né, para que as partes ingressem na sala de audiência. Então, claro, há outros tipos de pregão também, mas a ideia do pregão aqui nesse contexto, é a convocação
pelo microfone ou até na voz mesmo, na garganta, depende aí das instalações do fórum, mas a ideia é que há um chamado, certo? Esse chamado é o pregão. Após o advogado está aguardando o pregão e após 30 minutos do horário que foi designado para audiência, o juiz ainda não compareceu, ou seja, a autoridade que deve presidir o ato ainda não compareceu. E, nesse caso, diz o Estatuto da OAB, veja, diz o Estatuto da OAB, ainda não estou dizendo se ele se aplica ou não na Justiça do Trabalho nesse caso, mas diz o Estatuto da OAB que o advogado tem direito de se retirar do recinto, desde que ele comunique isso ao juízo, certo? Uma comunicação protocolizada em juízo, e aí ele vai poder retirar-se do recinto sem ter prejuízo, porque é um direito do advogado. Ora, isso se aplica na Justiça do Trabalho? A resposta é não. Então, aquele primeiro caso do atraso da audiência, que o juiz está lá realizando audiências, mas a sua audiência atrasou, não implica adiamento da audiência, porque esse dispositivo de atraso superior a 30 minutos não se aplica na Justiça do Trabalho. E o dispositivo do artigo 7º, inciso 20 do Estatuto da OAB, que diz que é direito do advogado retirar-se após 30 minutos de atraso no horário designado quando a autoridade não compareceu e desde que ele comunique isso protocolizando no juízo, também não se aplica na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a CLT tem uma regra própria quanto a esse atraso na realização da audiência. E ela só contempla o atraso desse segundo caso, que é o atraso de quando o juiz não compareceu para a realização do ato processual, audiência, certo? Então, é o que a gente vê aqui no 815 da CLT. E aqui sim é o que se aplica na Justiça do Trabalho, que vai dizer: a hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, que é o pregão, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. E aqui a regra específica da CLT no parágrafo único, que vai falar de 15 minutos. Então, se até 15, e não é 30 como no Estatuto da OAB, veja, é 15 minutos. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, aí os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Então, vai constar do livro de registro que houve um atraso de 15 minutos ou mais e que as partes estão, então, se retirando nos termos do artigo 815, certo? As partes e o advogado estão se retirando e que isso não vai gerar nenhum prejuízo para as partes, porque foi uma falha aí do juízo, seja com justo motivo ou com um motivo que não seja justo. Mas o fato é que se o juiz não compareceu, se a autoridade que vai presidir não compareceu, certo? Os presentes não precisarão ficar lá aguardando indefinidamente. Então, as partes e o advogado ou os advogados podem sim se retirar, registrando isso no livro de audiências, certo? No livro de registro das audiências. Bem, a gente já entendeu como é que funciona a audiência, onde ela deve ser realizada, em que momento, qual sua duração. Lembrando que se houver matéria urgente, ela pode sim ultrapassar aí o período máximo de 5 horas. Mas a gente falou também do atraso na audiência, mas a gente não falou exatamente como é que funciona essa audiência. A gente já viu que ela deve ser contínua, mas que na prática ela acaba sendo tripartida. Ora, como é que funciona essa audiência? Como ela é realizada? Quais são os atos processuais que a compõem? Eu vou explicar para vocês qual é a sequência dos atos. E separei em 3 slides os atos do modo como são separados por aqueles juízos que realizam em 3 etapas, certo? Então você vai ver em 3 slides essas 3 etapas da audiência, essas 3 realizações aí, por exemplo, da audiência tripartida. Mas se ela for contínua, tudo isso ocorre na mesma sequência, num dia só, num momento único e contínuo. Então vamos ver o itinerário, o iter da audiência trabalhista.
Primeira coisa é o pregão. Como você já sabe, as partes, os advogados, ficam aguardando no saguão, ficam aguardando ali no ambiente, na sala de espera, e eles vão ser convocados para a realização da audiência. Então, ocorre o pregão e elas vão sentar à mesa de audiência e tentar uma conciliação. Então, o primeiro ato é uma tentativa de conciliação, a primeira tentativa conciliatória. O juiz abre a audiência, tenta a conciliação e, não obtido êxito, ele vai partir para a leitura da petição inicial, se ela não for dispensada, porque muitas vezes ela é dispensada para economizar tempo, porque são muitas as audiências em sequência e as partes já têm ciência do que há na petição inicial, uma vez que a notificação é acompanhada por uma cópia da petição inicial ou por um código, uma chave de acesso ao sistema processual eletrônico que vai permitir a leitura da petição inicial chamada por nós de reclamação trabalhista. E aí, então, teremos a apresentação da defesa, que pode ser oral em até 20 minutos, mas que muitas vezes é juntada de maneira escrita, ou no momento da audiência, no processo físico, costumava ser assim, ou no momento anterior à audiência, inclusive, podendo ser colocado aí o sigilo na peça de defesa e documentos, até o momento, então, da abertura aí em mesa de audiência dessa defesa, certo? Então, essa defesa, ela pode ser apresentada de forma oral no processo de trabalho, sim, mas é muito comum, é praxe, a apresentação da defesa escrita nos autos do processo eletrônico antes mesmo da realização da audiência, embora o prazo seja até a audiência, certo? O prazo é até essa audiência, que é contínua, mas que aqui a gente separou em 3 pedaços, 3 partes, para que você entenda como é que funciona na prática também. Por que é assim esse primeiro momento? Por causa dos artigos da CLT que determinam que seja assim. 846 e 847 são muito claros. Aberta a audiência, o juiz propõe a conciliação e, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes, certo? Artigo 846 e 847 trata aí dessa primeira parte da audiência, que muitas vezes é separada para a realização, então, do que se chama na prática de audiência de conciliação. E aqui, então, terminaria a audiência de conciliação, mas se a audiência for realizada como manda a lei, de maneira contínua, a gente prossegue na mesma audiência com os seguintes atos processuais. Aí aqui, por que eu coloquei pregão de novo? Porque pode ser que, porque eu separei aqui nos slides em 3 partes, em 3 audiências, e pode ser que isso aconteça na prática, onde você vai advogar, e aí você vai ter um novo pregão, porque você voltou outro dia para a realização da chamada audiência de instrução. E aí vai ter um novo pregão, as partes vão retornar à sala de audiência, naquela mesma vara, e haverá então o depoimento pessoal das partes, depoimento pessoal do autor, o reclamante, depoimento pessoal do réu, ou reclamado, ou reclamada. Após, teremos a oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, se houver, e, por fim, as razões finais, a apresentação de razões finais pelas partes, 10 minutos para cada uma. Muitas vezes essas razões finais são apenas reiterativas, reiterando tudo aquilo que já foi dito durante a audiência, o processo e a própria peça de defesa e até a reclamação trabalhista, mas essa audiência não termina sem uma segunda tentativa conciliatória. Então, a gente vai ter depoimento pessoal, oitiva das testemunhas, peritos e técnicos, razões finais e segunda tentativa conciliatória. Professor, 2 tentativas conciliatórias? Sim, muitos chamam isso de princípio da conciliação. Há um entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a ausência das tentativas conciliatórias gera nulidade no processo e implica na necessidade de retorno do processo àquele momento processual para sanar essa nulidade. Principalmente a ausência da segunda tentativa conciliatória, momento que a gente está aqui tratando, certo? Nesse instante da aula.
Por quê? Porque entendem alguns que, se não houver a primeira, mas houver a segunda tentativa conciliatória, convalida-se aquele vício que havia no primeiro momento. Então, o ideal é que haja as duas tentativas conciliatórias, mas, se houver a segunda, para uma parte da doutrina, há aí a convalidação da ausência da primeira, certo? Então, é o que determina aí o artigo 848 da CLT. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução, podendo o presidente, que é o juiz do trabalho, de ofício ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Aí a gente viu, é o chamado depoimento pessoal. Para que serve o depoimento pessoal? Produção de prova. Afinal, essa é a audiência de instrução. Ah, professor, então se eu for lá e falar tudo para o juiz, a minha versão, enquanto parte, eu estou produzindo prova? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o depoimento pessoal tem finalidade de produção de prova, mas a prova que ele vai produzir é a confissão, real ou ficta, certo? Se a pessoa, por exemplo, utilizou de evasivas. E aí o que acontece? Se o depoente utiliza de evasivas, ele produz a confissão. E essa confissão prejudica o depoente. Nunca beneficia aquele que presta o depoimento pessoal, certo? Então, o depoimento pessoal ele serve para produção de prova em desfavor de quem está depondo. Então, você não vai requerer o seu próprio depoimento pessoal. Ah, eu estou requerendo o meu próprio depoimento pessoal. Não há interesse para realizar esse tipo de requerimento. Okay? O requerimento é do depoimento pessoal da outra parte, para que a outra parte apresente ali suas declarações, caia em contradição, utilize de evasivas ou confesse de fato, afirmando fatos contrários ao seu direito, ao direito que ela defende ali em juízo, certo? É para isso que serve o depoimento pessoal. E aí, parágrafo 1º vai dizer: fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. O que isso quer dizer? Se você já prestou depoimento pessoal, ou a confissão já se produziu ou não se produziu. Prestou depoimento pessoal, não há mais necessidade de você, enquanto parte ou preposto, continuar ali na audiência. Se você precisar se retirar e quiser se retirar, não haverá nenhum prejuízo para o processo. A audiência pode seguir apenas com o seu representante, que é o seu advogado, certo? Então, parágrafo 2º vai dizer que serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Essa então, é o itinerário, esse é o iter da audiência de instrução, que, como eu já disse para vocês, se for contínua, ocorre na mesma sentada, no mesmo momento em que ocorre ali a audiência de conciliação, que é a primeira parte. Então, na segunda parte, vamos então para a terceira parte, lembrando que a CLT determina a realização de maneira contínua. Mas vamos para a terceira parte, que é justamente a sentença, certo? Então, o juiz pode proferir sentença em mesa de audiência? Sim, ele pode proferir a sentença em mesa de audiência. Então, ele pode, tanto na audiência contínua, finalizar a audiência com a prolação da sentença, e essa era a ideia da CLT, num dia só, num momento só, você já tenta conciliar, produz a prova, toma a decisão e as partes já saem dali sabendo qual é a decisão. Audiência contínua, o negócio é rápido, tinha que ser rápido. Essa era a ideia da CLT. Só que, às vezes, dividir essa audiência em processos complexos torna o tempo do processo mais rápido do que fazer um esforço hercúleo para resolver aquela situação num dia só, quando muitas vezes se demanda a realização de prova pericial, oitiva de testemunhas que lá não se encontram, etc. Mas, muitas vezes, mesmo quando essa audiência é tripartida, o juiz faz uma convocação das partes, né, intima as partes para uma audiência de julgamento, na qual ele vai cientificar as partes do teor da decisão que ele prolatou, certo? Que ele está a prolatar. Essa audiência, ela pode também não ser realizada. Muitas vezes, a audiência é dividida apenas em dois momentos: audiência de conciliação e audiência de instrução. Porque o juiz pode proferir a decisão também nos autos do processo e intimar as partes.
para tomar ciência do seu teor. Ele não precisa necessariamente prolatar sentença em mesa de audiência, ok? Então, essa terceira parte da audiência, às vezes sequer ocorre, às vezes a audiência é apenas dividida em duas partes, audiência de conciliação e audiência de instrução, ou chamada de instrução e julgamento, mas as partes ficam intimadas em mesa de audiência, por exemplo, da data da prolação da decisão. E aí o juiz vai apenas incluir nos autos essa decisão judicial, ok? Passemos então a falar um pouco sobre o preposto, alguns detalhes da audiência trabalhista que sofreram modificação, inclusive, com a reforma trabalhista de 2017, certo? Primeira coisa, as partes precisam comparecer pessoalmente à audiência trabalhista? Em regra, sim, certo? Em regra, sim. Reclamante e reclamado precisam comparecer pessoalmente, só que o reclamado pode se fazer substituir pelo gerente ou por algum outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações vão obrigar esse reclamado, esse proponente. Okay? É o artigo 843, vai dizer, na audiência de julgamento, deverão as partes estar presentes, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, certo? Então, a ideia é que as partes estejam presentes, e não que apenas os seus advogados estejam presentes. Se apenas o advogado do reclamante está presente e o reclamante não está presente, por exemplo, na primeira audiência, aquele processo vai ser arquivado, certo? Vai ser extinto sem resolução do mérito, porque é imprescindível o comparecimento pessoal. Aí a gente vai ver que existem algumas exceções. Quanto ao reclamado, é possível que ele não compareça, comparecendo o seu preposto. E aí ele não vai ter nenhum prejuízo, porque o preposto está lá e o preposto lhe representa. Já se o reclamado não comparece e o preposto também não, comparecendo apenas o advogado, munido de contestação e outros documentos, a partir da reforma trabalhista, e a gente vai ver isso em aulas posteriores, o juiz passou a receber essa contestação e esses documentos. Então, veja que após a reforma trabalhista, nessa situação, nos parece que o empregador passa a ter menos prejuízos. Normalmente, o reclamado costuma ser o empregador, né? Então, o reclamado vai ter menos prejuízos do que tinha antes da reforma trabalhista, quando ele não comparece, nem ele, nem o seu preposto. Professor, e se o reclamante não puder comparecer? Veja, é o parágrafo 2º do 843. Se por uma doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, ele vai se fazer representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Mas veja que nesse caso a audiência não continua, certo? Esse substituto, ele apenas vai lá comparecer para justificar a ausência daquele empregado. Por exemplo, ele se encontra doente e esse substituto foi lá apresentar atestado médico, documentos, comunicar o fato e a motivação do não comparecimento. Eventualmente, o juiz pode conceder um prazo para a juntada de mais provas ou de provas a respeito desse motivo poderoso, mas a circunstância que a lei traz é a possibilidade de adiamento daquela audiência em razão da impossibilidade de comparecimento pessoal do empregado. Mas ele vai ter que tomar esse cuidado de enviar um outro empregado da mesma profissão ou sindicato para comunicar essa impossibilidade de comparecimento pessoal. Por quê? Porque ele não pode aí se deslocar pessoalmente para comparecer à audiência. E aí vai ser adiado e numa próxima audiência, na remarcação dessa audiência, na audiência que vai ser designada então pelo juiz, ele certamente comparecerá, ok? Mas, digamos que o reclamante compareceu, o empregado, e o preposto também compareceu. Mas o advogado do reclamante argumentou, né, que o preposto da reclamada
não era empregado da reclamada. Ora, o que é que acontece nessa situação? Ele precisa ser empregado da reclamada? A regra era que precisava, mas havia algumas exceções, como microempresa, empresa de pequeno porte, empregado doméstico, empregador doméstico, nas quais a gente excepcionava e bastava que o preposto tivesse conhecimento dos fatos. Isso estava consagrado, inclusive, na jurisprudência consolidada. Mas, após a reforma trabalhista, veja, após a reforma trabalhista, o preposto a que se refere o parágrafo 1º do 843 não precisa, em nenhum caso, ele não precisa ser empregado da parte reclamada. Em muitos casos já havia uma certa fraude em algumas situações, né? Se constatava a assinatura da carteira de trabalho do preposto ali na sede do fórum, antes da audiência, para que houvesse a prova de que o preposto era empregado da empresa, quando na verdade se tratava do chamado preposto profissional. Isso é uma situação tanto delicada, mas que se encerrou com a reforma trabalhista. Por quê? Porque o preposto não precisa ser empregado da reclamada, então ele pode ser sim qualquer um que tenha conhecimento dos fatos, e muitas vezes é uma pessoa até ligada ao escritório de advocacia que nunca nem compareceu ao estabelecimento da reclamada e que pouco pode contribuir para a elucidação dos fatos que são relevantes para o deslinde daquela relação processual, daquele processo, né? Então, isso é muito criticável de determinado ponto de vista, porque pode diminuir a possibilidade de justiça da decisão, né? Mas, por outro lado, facilita a realização da defesa pelo reclamado, em algumas vezes, que vai poder ter como preposto qualquer um que tenha conhecimento dos fatos e que não vai precisar onerar ali sua folha de pagamento, não vai precisar ser empregado da empresa, nem retirar o empregado da sua linha de produção ou da sua empresa, das suas atividades, para servir de preposto na audiência trabalhista. Além daquela possibilidade que eu falei para vocês de arquivamento do processo pelo não comparecimento à audiência do reclamante, audiência inaugural, a gente tem o artigo 731 falando que o reclamante que apresenta a reclamação trabalhista verbal, ele precisa se apresentar num prazo de 5 dias, que é previsto no artigo 786. E caso contrário, o artigo 731 vai dizer, ele não se apresentou no prazo de 5 dias. Para quê? Para assinar a reclamação trabalhista que foi reduzida a termo, que foi transformada em escrito pelo servidor. Se ele não se apresenta nesse prazo, junto ao juízo, incorrerá a perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, a suspensão do direito de ação, nesse caso, durante o período de 6 meses, para aquele reclamante que não compareceu para reduzir a termo a reclamação trabalhista verbal. Veja que isso ocorre assim como sendo chamado de perempção pela doutrina trabalhista. É a chamada perempção trabalhista, que é diferente da perempção no processo civil, certo? Então não confunda. Aqui na Justiça do Trabalho a perempção ela é temporária, ela dura 6 meses, ok? E nessa mesma pena incorre o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento por não comparecer à audiência inaugural. Então eu falei para vocês, ele não compareceu à audiência inaugural, arquiva. E aí ele vai ser condenado em custas, certo? Se ele não tiver uma justificativa para não comparecer. E se ele propõe novamente essa mesma reclamação trabalhista e não comparece novamente à audiência inaugural de maneira injustificada, aí vai ter um outro arquivamento, uma outra condenação em custas que sempre condiciona o ajuizamento
da nova reclamação trabalhista, né? Seu pagamento é condição para o ajuizamento dessa nova reclamação trabalhista. Depois da reforma trabalhista de 2017, assim ficou determinado, mas sempre mesmo antes da reforma trabalhista, já havia nesses dois casos a configuração dessa chamada perempção trabalhista, que é a suspensão do direito de ação por 6 meses, relativa àquela reclamação trabalhista envolvendo aí o mesmo objeto e o mesmo empregador, certo? Então, essa é a chamada perempção trabalhista, que ocorre durante um período de 6 meses, suspende aí esse direito de ação e a prescrição continua correndo, certo? Suspende só o direito de ação e isso pode acabar prejudicando o empregado, mas em razão da sua própria incúria, em razão da sua própria negligência, ok? E aí a gente passa então a falar ainda do comparecimento, mas no que diz respeito à confissão. A gente viu que a parte ela vai depor da audiência de instrução e que depois que ela presta o seu depoimento, ela não precisa mais estar presente à audiência, que pode ser conduzida pelo seu representante. Mas circunstância diferente dessa é quando a parte é intimada para depois simplesmente não comparece. É o caso da súmula 74. Aplica-se então a confissão, a parte que expressamente intimada com aquela combinação, ou seja, sob a pena de confissão, ela não compareceu à audiência em prosseguimento. Veja que parte-se aqui do pressuposto de que essa audiência foi ao menos bipartida, que ela não foi contínua. E aí ela não compareceu à audiência na qual ela deveria depor. O que é que acontece? Pena de confissão para ele. Diferente a ausência do reclamante que não comparece à audiência após ele já ter prestado o seu depoimento. Lembre do artigo 848, inciso 1. É o que diz a súmula número 9. O reclamante, quando audiada a audiência, certo? A ausência do reclamante quando audiada a audiência de instrução, após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Por quê? Porque ele já prestou o seu depoimento. Nesse caso, não há arquivamento do processo. Decorem aí, então, a redação da súmula número 9, porque ela é muito cobrada em provas, ok? E, como a gente falou, existem 2 momentos obrigatórios de tentativa conciliatória. Então, são 2 tentativas conciliatórias obrigatórias. Uma após o pregão, que é o artigo 846, aberta a audiência, o juiz ou o presidente proporá a conciliação. E outra após as razões finais e antes da sentença. Terminada a instrução, as partes poderão aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou o presidente renovará a proposta de conciliação. E não se realizando esta, por quê? Porque se realizou, acaba ali o processo de conhecimento e a decisão ali transita em julgado para as partes no momento da homologação, certo? Salvo aí a previdência social, mas para as partes transita em julgado no momento da homologação. Então, em seguida, o juiz ou o presidente renova a proposta de conciliação, após, então, as razões finais das partes, e não se realizando esta, será proferida a decisão, certo? Como eu disse para vocês, a doutrina e a jurisprudência consideram causa de nulidade a inobservância das propostas de conciliação, principalmente a segunda, já que a segunda pode suprir o vício da ausência da primeira proposta. O artigo 764 vai nos falar mais sobre essa diretriz de conciliação nos processos trabalhistas a qualquer tempo. Veja, os dissídios individuais ou coletivos submetidos à Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Seu parágrafo 3º vai dizer ainda que é lícito as partes celebrar um acordo que põe termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Então, pessoal, você vai se perguntar, professor, se já tem uma sentença transitada em julgado, as partes podem firmar um acordo durante a execução? Sim, elas podem, certo? Elas podem firmar acordo durante a fase recursal, durante a execução, não tem nenhum problema. Elas firmam um acordo que seja justo, que seja bom para ambas as partes, o juiz homologa
e todo mundo sai feliz e contente, ok? Não tem problema nenhum. E o que é que acontece na instrução trabalhista? A instrução é uma fase aí da audiência trabalhista, na qual o juiz vai analisar as provas para formar o seu convencimento. E a gente vai estudar mais para frente as provas no processo do trabalho. O que a gente precisa destacar aqui é a parte mais importante do tema provas na audiência trabalhista, que é o momento de inversão do ônus da prova. Ora, o que é ônus da prova? O ônus é uma incumbência da parte. A parte, então, ela tem a incumbência de realizar uma determinada prova, porque senão ela vai sofrer um prejuízo naquele processo. E esse ônus está previsto, está distribuído pela lei. É a chamada distribuição estática do ônus da prova. Então, a CLT vai dizer que ao autor incumbe comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor ou do reclamante, certo? É o que está na CLT, a gente vai ver melhor quando estudar as provas. O fato é que o juiz pode distribuir isso de maneira diferente, porque existem casos que exigem uma distribuição diversa pela própria natureza do caso ou pela dificuldade probatória. Então, da maneira como está estabelecido na lei, uma parte vai ter muita dificuldade para produzir uma determinada prova, ou impossível que ela produza aquela prova, sendo que a outra parte é que tem aptidão para produzir a prova, que vai produzi-la com facilidade. O juiz, então, determina o quê? A inversão do ônus da prova. É a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. E ele faz isso num determinado momento processual. Antes da reforma trabalhista, era muito comum o juiz utilizar isso como técnica de decisão. Então ele fazia isso na sentença. E as partes saíam produzindo tudo que era prova que elas conseguissem produzir, porque elas não sabiam a quem o juiz iria incumbir esse ônus probatório. Agora, após a reforma trabalhista, ele precisa dizer antes do momento de produção das provas. Então, antes da abertura da instrução, deverá ser proferida a decisão que inverte o ônus da prova, uma decisão interlocutória. Então, é 818, parágrafo 2º. A decisão de inversão do ônus da prova, ou de distribuição dinâmica do ônus da prova, deverá ser proferida antes da abertura da instrução. Não é durante, é antes da abertura da instrução. E a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e aí possibilitará as partes provar os fatos por qualquer meio admitido em direito. Então, se o juiz inverter o ônus da prova, ele tem que possibilitar que as partes se desincumbam desse ônus, que as partes cumpram essa incumbência, que as partes produzam essa prova. Para isso, ele precisa tomar a decisão antes da abertura da instrução e se as partes verificam que não tem condição de produzir aquela prova naquele momento, naquela audiência, elas vão requerer, então, o adiamento da audiência. E aí o juiz vai adiar a audiência para possibilitar que elas façam essa prova, que elas realizem essa prova no processo e possam ter uma decisão favorável. E aí a gente viu, então, alguns pequenos prazos dentro da audiência trabalhista. O prazo para razões finais, 10 minutos, não excedente 10 minutos para cada uma das partes. E o prazo para aduzir defesa oral, que é de 20 minutos, certo? Obviamente, para a reclamada, que é quem vai apresentar a contestação, que é a peça de defesa por excelência no direito processual, mas a gente precisa ter noção aí de que são prazos diferentes, são atos processuais diferentes, são momentos diferentes, então, como eu disse, um prazo, um tempo para a realização dentro da audiência diferente, ok? Então, embora o reclamado ele tenha 20 minutos para aduzir defesa oral, nas razões finais o prazo é de 10 minutos improrrogável para cada uma das partes, por força do artigo 850, certo? Lembre-se que entre as razões finais e a sentença a gente tem a segunda proposta de conciliação, que é obrigatória. E para terminar nossa aula de hoje, que foi um pouquinho mais curta do que as anteriores, a gente vai falar sobre a intimação da decisão, a intimação da sentença. Então, as partes vão ser
intimadas dessa decisão, pessoalmente ou por seu representante, na própria audiência. Então, ele pode intimar na audiência, ah, dando ciência do teor dessa decisão, ou simplesmente intimar na audiência, dando ciência da data em que será acostada aos autos aquela decisão proferida pelo juiz. Ok? Então, as partes serão intimadas pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. Mas existe uma peculiaridade nesse caso, existe um detalhezinho que você precisa saber. Lembre-se que você já estudou revelia no processo civil e que o réu revel, ele não é intimado dos atos processuais se ele não tem advogado nos autos. Então o que acontece? O advogado, o réu revel, se ele não tem advogado constituído nos autos, ele não vai ser intimado dos atos processuais que ali foram praticados. Mas aqui a sentença ela é uma exceção. Então, além do efeito material da revelia e do efeito formal que eu acabei de falar para vocês, a gente tem uma exceção ao efeito formal, que é o fato dele não ser intimado dos atos processuais. Qual é a exceção? É justamente a sentença. No momento da sentença, o parágrafo 1º do artigo 852 vai dizer que o réu revel, do artigo 841, a notificação, no caso do réu revel, ele vai ser intimado nos moldes do artigo 841, parágrafo 1º, que é aquela notificação postal, certo? A notificação em registro postal com franquia, que é com aviso de recebimento, que vai retornar então para os autos uma prova de que ou foi entregue essa notificação. Então, o réu revel, ele não é intimado dos atos processuais, mas a sentença será assim, da sentença ele será sim intimado. Então, o juiz vai determinar que o réu revel seja intimado do teor da sentença. Essa intimação vai acontecer nos moldes do 841, parágrafo 1º da CLT, que é o quê? Que é como? Que é por registro postal com franquia. E o que é o registro postal com franquia? É o envio de uma carta com aviso de recebimento. E esse aviso de recebimento vai ser devolvido aos autos, vai ser acostado aos autos, comprovando que ele realmente foi intimado daquela decisão judicial. Ok? E a gente lembra já do parágrafo 1º que a notificação feita em registro postal com franquia, quando ela não é bem sucedida, quando o reclamado cria embaraços ou não é encontrado, por força de lei determina-se a notificação por edital, incerta em jornal oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou na falta, sendo afixado aí o edital na sede da junta ou juízo, mas na prática a gente sabe que os juízes determinam a notificação por oficial de justiça, por mandado. Então, vai ser cumprido um mandado de notificação pelo oficial de justiça na prática, mas por força da CLT, você precisa conhecer como é que eu posso dizer, a articulação aí dos atos processuais conforme disposto na CLT, você precisa conhecer o procedimento seletista, e o procedimento seletista determina a citação, a notificação por edital, quando não for bem sucedida, aquela notificação por registro postal com franquia, e é esse o procedimento que vai se aplicar ao réu revel para que ele seja notificado da sentença. Okay? É o procedimento do artigo 841, parágrafo 1º, que vai ser aplicado ao réu revel que não tem advogado nos autos, para que ele seja notificado da sentença que foi prolatada nos autos, a sua revelia. Ok? Então, assim a gente termina a aula de hoje. Falamos bastante sobre audiência trabalhista. Você entendeu como é que essa audiência trabalhista ocorre, quais os requisitos para a sua realização, que ela é pública, que ela é em dias úteis, horário para realização, limite de duração. A gente entendeu quais são os atos processuais que a compõem, alguns pontos importantes dentro desses atos processuais, como a inversão do ônus da prova, o momento em que ela ocorre, os prazos para a adução de defesa oral, de razões finais. A gente viu também a prolação da sentença como sendo motivo de intimação pessoal
ou do reclamante na própria, ou dos advogados, né, dos representantes do reclamante e do reclamado na própria audiência, e ainda a notificação do réu revel nos moldes do 841, parágrafo 1º. Vimos bastante coisa, são assuntos para você revisar, e a gente vai evoluindo aí na construção desse conhecimento durante o semestre letivo, a partir desse itinerário que a gente percorre no âmbito da disciplina do direito processual. Conforme a gente vai evoluindo nesse itinerário, a gente vai conseguindo combinar os conhecimentos que vão sendo adquiridos e correlacioná-los. E aí, a partir daí a gente vai tendo cada vez mais domínio da disciplina, do direito processual do trabalho, compreendendo suas diferenças com relação ao processo civil, que a gente tem feito constantemente aqui. Essas comparações também são muito importantes, porque às vezes a gente esquece também, né? O aluno esquece do que viu lá em processo civil, e aí começa a confundir processo civil com processo do trabalho. É importante que a gente faça essas comparações para que você saiba das diferenças, até porque muita coisa no processo civil é muito similar ao que ocorre no processo do trabalho. Existem muitas similitudes, sim, mas a gente precisa ter cuidado para conhecer as peculiaridades de cada um deles. Então, foi uma satisfação enorme contar com a presença de vocês, com a companhia de vocês, com a dedicação de todos vocês aí nesses minutos de aula que são mais intensos, né? Aqui pela internet a gente consegue ter uma intensidade maior, você consegue pausar para anotar aquilo que deseja, que acha mais importante, que deseja memorizar, e aí acaba durando um pouco mais do que esses minutos que estão aqui na parte inferior da tela, mas o importante é que a gente viu muito conteúdo, a gente viu muita coisa, superamos então o tema da audiência trabalhista, e eu encontro vocês na próxima aula para que a gente possa avançar cada vez mais no nosso conhecimento do processo do trabalho, ok? Conto com vocês na próxima aula e até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.